Pessoal, graça e paz, uma boa tarde a todos e a todas. Hoje, sábado, 21 de março de 2020, eu aqui em casa, Campinas, clausurado aqui, como todos vocês aí no Brasil, no restante do Brasil, nesse momento de reflexão, que a gente está parado, está em casa. Eu já desde o começo da semana trabalhando de casa, diante dessa situação grave que vive o nosso país, das dificuldades que estamos enfrentando, um momento raro, um momento que acredito que nunca aconteceu com nenhum de vocês, não enfrentou ainda um momento como nós estamos enfrentando, um momento de insegurança, de medo, de preocupação. E eu quero trazer uma palavra para você. Essa semana a gente tem orado a semana toda e eu tenho certeza que você também aí onde você está, na sua casa, com a sua família, também tem orado, tem buscado Deus, tem intercedido por você, por sua família, pelo Brasil. E realmente é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós temos que fazer nesse momento, nesses próximos dias de confinamento. É momento de parar para meditar. Aliás, parado a gente já está mesmo, né? Não por nossa vontade, mas pelas circunstâncias. Aproveitar esse momento de que estamos parados e procurar entender, compreender esse momento e aprender e procurar ouvir Deus, o que Ele tem a dizer para a gente nesses momentos. Queridos, a meditação que a gente começa agora, e talvez tenhamos mais algumas ministrações nesse tema, é onde está focado o seu olhar nesse momento. Onde está focado o seu olhar nesse momento? Os problemas, nas dificuldades, nas informações que nós recebemos, pela TV, pela internet, pelas redes sociais, no que dizem as autoridades, os noticiários, nossos amigos, parentes e amigos nas redes sociais, enfim. Onde está focado o nosso olhar nesse momento? O meu olhar, o seu olhar, o olhar da sua família. O que vocês têm olhado, contemplado, visto nesses dias? Queridos, se a gente olhar ao nosso redor, nos noticiários, seja de que natureza for, a gente só vai ver notícia de pandemia, de vírus, de mortes, de dificuldades, de apreensão e de tristeza. Autoridades fechando cidades, fechando estados, as pessoas estão sendo presas e enclausuradas dentro de suas casas. Como eu estou aqui, eu acredito que como você está aí onde você estiver. Mas, queridos, será que a nossa solução está nos homens, nas pessoas, nas autoridades, ou a nossa solução está em Deus? Está em alguém acima da nossa capacidade humana, do nosso conhecimento, do nosso poder e das nossas condições humanas? Onde quem tem a solução que eu e você precisa? Certamente, somente Deus. Somente Deus. Essa semana eu estava orando pela madrugada, acordei, comecei a orar e orei um bom tempo por todos nós, pelo Brasil. E de repente Deus colocou no meu coração, estude sobre praga, pestes, as pragas e pestes. E eu comecei a debruçar o meu olhar sobre isso e fui para as pragas do Egito,
as pestes lá que Deus mandou sobre o Egito. Comecei a estudar sobre tudo aquilo e sobre acontecimentos que se sucederam e sobre o que nós estamos passando em nossos dias. E me veio em mente o seguinte: primeiro, devemos ouvir e obedecer as orientações das nossas autoridades? Sim, lógico que devemos. Até porque a Bíblia ensina sobre isso. Ela manda a gente obedecer às autoridades, porque a própria Bíblia ensina que toda autoridade é constituída por Deus. Nós sabemos disso, cremos nisso, oramos pelas nossas autoridades e temos pedido para que Deus as ilumine nesse momento difícil para nós, mas também muito difícil para cada autoridade. Muito difícil para cada autoridade as decisões que eles têm que tomar. Então, devemos orar, continuar orando pelas nossas autoridades e sim, obedecer e seguir as orientações que eles estão nos dando. Mas, queridos, será que os humanos têm respostas e soluções definitivas e seguras para os problemas que nós estamos enfrentando? Será que tem? A gente olhando para tudo que nós já vimos e ouvimos, a gente pode dizer que é evidente que não. Os humanos são limitados. A gente vê notícia de países onde até médicos jovens estão morrendo contaminados por esse vírus. Não é só mais os idosos, não são mais as pessoas de risco que estão morrendo atingidas por esse vírus, mas também pessoas jovens e até o pessoal da área de medicina. Queridos, então, tudo que a gente ouve, tudo que a gente tem visto, nos leva a compreender e entender que é um momento sério, difícil, mas a nossa fé e a nossa confiança e a nossa esperança não está aqui na terra, não pode estar somente aqui na terra. A nossa fé e a nossa confiança deve estar em um lugar mais alto do que a terra e sobre alguém mais poderoso do que as nossas autoridades, do que os nossos médicos, do que os nossos profissionais treinados e preparados para esse momento. Evidente que precisamos contar com eles e com as orientações deles e segui-las à risca, mas por outro lado, nossa fé, nosso foco, nosso olhar, nosso coração, nosso espírito, nossa mente deve estar voltada para Deus. E diante disso que eu estou falando para você, veio em minha mente as seguintes perguntas. Qual ou quais as causas e origem desta pandemia mundial? Seria pecado e desobediência dos seres humanos? Seria sinais da segunda volta de Cristo? Haverá outras pandemias e catástrofes como esta, menor que esta ou maior que esta? Para onde a gente pode ir, correr, fugir e buscar orientação, proteção para as nossas vidas, para as nossas famílias? Queridos, o que eu quero dizer para você é que Deus e Sua Palavra, Ele tem orientações seguras para nós e proteção para todos aqueles que nele confiam. Então, queridos, diante disso, em primeiro lugar, não estamos sozinhos. Eu e você aí, nós não estamos sozinhos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está comigo e está com você aí, com sua família, onde você estiver. Onde você estiver. Deus está com você. Deus está conosco. Não estamos sozinhos. Creia nisso. Creia nisso. O Deus Criador de céus e terra. O Deus que é a razão da minha vida e da sua vida. O Deus que nos criou, mas não somente o Deus que nos criou. O Deus que sustenta e mantém o planeta vivo e funcionando. O Deus que mantém a minha vida e a sua vida funcionando, respirando, nos movimentando. Estou falando com você e você está me ouvindo, porque Deus nos dá condições
para nos movermos, para vivermos e para existirmos. Então, esse Deus está aí com você. Você não está sozinho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está aí com você. Aonde você estiver, você não está só. Deus está aí com você. Creia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está aí com você na sua casa. Você não está sozinho. Em segundo lugar, esse Deus é poderoso para proteger e guardar a mim, você e a sua família, aonde você estiver. Em terceiro lugar, ainda que eu e você, que nós, nossas famílias, ainda que o Brasil, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Nos bons momentos e nos maus momentos. Nos momentos de bonança e nos momentos de tempestade. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Quem sabe você possa estar enfermo. Quem sabe você possa estar doente. Quem sabe você possa estar preocupado. Quem sabe você possa estar temeroso, aflito, aflita. Deus pode e está com você aí. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo cuida de você aí aonde eu estiver, aonde você estiver. Os humanos podem não poder ajudá-los, nós humanos, mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os milhões de anjos que Ele tem à sua disposição e pode e envia até você, aí onde você está. Eles podem tocar em você, alcançar você, curar você, fortalecer você, encorajar você, despertar você, ajudar você aí onde você está. Creia nisso. E a gente vai estar falando sobre esse assunto nas próximas, hoje e nas próximas meditações. Em quarto lugar, conforme diz Romanos 8, 38 e 39, estamos certos, eu e você, estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, demônios, nem as potestades, os demônios e seus anjos, nem as coisas do presente, isso que nós estamos passando, nem as coisas do porvir, aquelas que ainda virão, nem a altura, nem as coisas que estão acima de nós, nem a profundidade, aquelas que estão abaixo de nós, nem qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar eu e você do amor de Deus. Ele ama você. Ele ama a mim. Aonde você estiver, Deus ama você, está preocupado com você e está cuidando de você aí. Os seus anjos foram e estão ordenados para cuidar de você aí. E agora, em nome de Jesus, eu dou uma palavra para você, em nome de Jesus. Que Deus Pai, que Deus Filho e que Deus Espírito Santo e os seus anjos cuidem de você aí na sua casa, em nome de Jesus. Queridos, vamos fazer uma introdução agora sobre aquilo que Deus me fez estudar nessa semana. Ele mandou estudar e pesquisar sobre pragas e pestes, e é o que nós estamos vivendo em nossos dias. E o mundo tem vivido várias pestes e pragas, não da dimensão dessa que estamos vivendo, mas já temos vivido pestes e pragas terríveis. Queridos, qual a causa dessas pragas e pestes? Quais as causas? Existe uma causa única e objetiva? Não. Mas vamos falar de algumas, à luz da Bíblia. A primeira delas, consequências do caminho de incredulidade, de rebeldia, de desobediência e de idolatria
escolhido por milhares de pessoas no planeta. Pestes e pragas, e tragédias, e coisas ruins, é consequência dos nossos pecados, a começar desde o pecado de Adão, e dos nossos pecados, dos meus, dos seus, e das pessoas no planeta, e dos seres humanos no planeta. E eu quero falar de algumas coisas hoje sobre isso, e pedir que Deus nos ajude a entender isso, e nos ajude a nos libertar daquilo que é embaraço e é empecilho para a ação e para a bênção de Deus em nossas vidas. Mas, queridos, primeira coisa é incredulidade, rebeldia, desobediência, idolatria, abandonar Deus e adorar e seguir outros deuses. Idolatria são consequências de pestes, pragas e tantas coisas ruins que têm vindo sobre os seres humanos. Eu vou ler alguns textos da Bíblia para você. Jeremias 2, 11 e 13, Deus diz assim: acaso trocou alguma nação seus deuses, que contudo não são deuses? Querido, os deuses das nações não são deuses. E aí Deus diz, ele mesmo está dizendo que não são deuses, mas o meu povo, falando do povo dele, trocou a sua glória, trocou o Deus verdadeiro, por aquilo que não é de nenhum proveito. E daí Deus diz, espantai-vos, ó céus, e horrorizai-vos disto, ficai desolados, céus, diz o Senhor. Por quê? Por que Deus está dizendo para céus ficar horrorizados e desolados? Porque o povo de Deus, Deus diz, porque o meu povo fez duas maldades. Primeira, me deixaram o manancial de águas vivas. A primeira maldade, deixaram o manancial de águas vivas, Deus. Segunda maldade, cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Nós, seres humanos, deixamos o manancial, o rio verdadeiro, e cavamos para nós cisternas rotas que não tem água, só tem lama podre, que ao invés de dar vida, destrói a vida, que ao invés de abençoar, traz maldição, traz desgraça, traz pecado. Mas quem fez isso? Nós. Deus está dizendo, o meu povo fez duas maldades, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas para si. E Deus está dizendo, céus, espantem-se com isso, horrorizai-vos disso, ficais desolados, céus, porque o povo fez duas maldades, deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas para si. Queridos, essa é a primeira palavra de Deus sobre esse assunto. Segunda palavra, Jesus, já no Novo Testamento, João 15, 5 e 6, ele diz, eu sou a videira, vocês são as varas, quem está ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu querido, minha querida, sem Jesus Cristo, sem Deus, nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. E ele continua, se alguém não estiver em mim, não estiver ligado em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Queridos, sem Deus, nós somos galhos secos, arrancados de uma árvore, e que daqui uma semana já está murcho, e daqui a alguns meses secou, apodreceu e desapareceu. Queridos e queridas, sem Deus, nossa vida vai ser assim, de mal a pior. De mal a pior. Mas o que nós humanos, seres humanos, temos feito com Deus? O que nós temos feito com Deus? Qual o valor que temos dado para Deus? O que nós temos feito? Grande parte da humanidade tem escolhido, tem seguido, tem adorado outros deuses e abandonado o verdadeiro Deus. Olhemos para a advertência de Deus em sua palavra. Êxodo 20, versículo 2 a 6. Diz Deus em Êxodo 20, versículo 2 a 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus,
do que está embaixo da terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Veja a advertência de Deus para nós, queridos. Eu sou o Deus que te tirei da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não farás imagem de escultura, nem semelhança do que tem no céu, nem do que tem na terra e nem do que tem debaixo da terra. Não, primeiro, não fazer outros deuses. Segundo, não fazer imagem de escultura, nem semelhança de quem está no céu, nem de quem está na terra, nem de quem está debaixo da terra. Seja imagem de humanos, seja imagem de pessoas, seja imagem de animais, seja imagem de quem quer que seja. Não é para fazer. Além disso, não é para se encurvar a ela, não é para servir, não é para adorar. Porque Deus está dizendo, eu sou o único Deus, o verdadeiro, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam a Deus. Queridos, nós vivemos uma geração que odeia a Deus, que zomba de Deus, que brinca com Deus. Nós estamos vendo aí, todo dia tem alguém zombando de Deus, nessa mídia podre, incrédula, perversa, que abomina a Deus, abomina a sua palavra, rejeita a palavra de Deus, abomina a palavra de Deus, abomina o povo de Deus. E quando vem as consequências, não sabe o que fazer, estão aí desesperados. Queridos, está aí a palavra de Deus. Eu não posso dizer outra coisa para você. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, e Deus não está aqui para passar a mão na minha cabeça. Eu estou aqui para transmitir a palavra de Deus. Ele mandou pesquisar sobre isso, sobre as causas das tragédias, das tempestades, das desgraças e das pragas, das pestes. Está aí, ele diz que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam, daqueles que o desobedecem. É Bíblia, é palavra de Deus. Queridos, Deus me fez ir para estudar a história das 10 pragas do Egito. No livro de Êxodo, capítulo 8 em diante, até o 12, a gente vai ver ali as pragas do Egito, 10 pragas. Deus mandou 10 pragas no Egito, na época de Moisés, e eu vou citá-las. Depois vou fazer um estudo só sobre isso. Vou comparar as pragas do Egito, vou falar sobre os deuses do Egito e os deuses de hoje, de muitas nações, inclusive do Brasil. Eu vou comparar isso, mas vai ser uma ministração específica para isso. Agora, vou falar alguma coisa sobre isso hoje, fazer um breve relato sobre isso. Lá no Egito, Deus mandou 10 pragas. A primeira, as águas se transformaram em sangue. A segunda, vieram as pragas das rãs. A terceira, vieram a praga dos piolhos. A quarta, a praga das moscas. A quinta, a praga das pestes sobre os animais. A sexta, a praga das feridas no povo egípcio. A sétima, a chuva de pedras. Oitava, a praga dos gafanhotos. Nona, a praga da escuridão e das trevas, total por 3 dias no Egito. E a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos dos animais e dos homens no Egito. 10 pragas. Queridos, e por que Deus mandou 10 pragas no Egito? Foi apenas para fazer com que o faraó libertasse o povo que estava vivendo na escravidão por 400 anos, por 4 séculos. Foi apenas para isso, porque o faraó não queria libertar o povo de Deus, e Deus mandou Moisés para lá, para tirar esse povo, o povo de Israel, do Egito. Será que foi só para isso? Foi praga porque o faraó não queria deixar o povo sair? Foi somente por causa disso? Não, queridos e queridas, preste atenção. Preste atenção. Cada praga dessa foi direcionada sobre cada deus do Egito. Deuses que eles adoravam. E eu vou citar alguns. Primeiro, Hope,
Deus do Egito, eles consideravam como o Deus da fertilidade, o Deus da proteção das águas e dos animais. Por isso que a primeira praga foi nas águas. Matou todos os peixes e animais das águas do Egito. Deus mostrou para eles que aquele Deus que eles seguiam, que para eles era o protetor das águas, o Deus protetor da fertilidade, protetor dos animais, das águas, não foi capaz de proteger as águas e os animais da praga que Deus mandou, que transformou as águas em sangue. O segundo Deus do Egito, que eles adoravam, o Ege, que eles acreditavam que tinha o poder da criação. O outro Deus do Egito, o Apis, Deus da fertilidade dos rebanhos. O outro Deus do Egito, o Íris, é o Deus que eles acreditavam que tinha o controle sobre as águas. O Osíris, que eles acreditavam que era o Deus que tinha o controle sobre o fogo. O Iei, que era o Deus que eles acreditavam que tinha o controle do ar. O Sabeque, que eles acreditavam que era o Deus que tinha o controle sobre os insetos. O Amon-Ra, que eles acreditavam que era o Deus criador. E o Atom, que era o Deus do sol, o Deus da luz. Só que na hora que Deus mandou 3 dias de escuridão no Egito, ficou tudo em trevas 3 dias, o Deus Sol não pôde mandar luz. Deus escureceu o sol e lua, e ninguém foi capaz de fazê-los brilhar, queridos. Vocês estão entendendo a razão das pragas e das pestes? Esse povo do Egito na época não acreditavam no Deus, no Jeová verdadeiro, Criador de céus e terra. Não acreditavam nessas entidades, nesses deuses. E Deus manda essas pragas com esse objetivo. Eles achavam que esses deuses tinham o controle da natureza e podiam os defender. No entanto, o Deus verdadeiro revelou a eles que através dessas 10 pragas, mostrou que o Deus verdadeiro, o Criador e o sustentador e protetor do universo e dos seres humanos, esse Deus mandou todas essas pragas e os deuses deles não puderam fazer nada. Não puderam fazer nada. E Deus diz em sua palavra que essas pragas era para que os egípcios soubessem que não há outro Deus na terra a não ser Ele, Jeová Jiré, o Deus verdadeiro, querida. Esse foi o objetivo da praga. Mostrar para eles que cada praga, em cada área que era o controle de cada Deus, Deus arrebentou com tudo, destruiu tudo e envergonhou os deuses do Egito. E mostrou para aquele povo, olha, isso que vocês servem não são deuses, não pode fazer nada por vocês, está aí. Eu sou o verdadeiro. Eu estou me revelando a você. Eu sou o verdadeiro. Querido, qual o seu Deus? Eu tenho falado sobre isso nas últimas semanas, está lá no meu canal no YouTube. Qual o seu Deus? Em quem você crê? Em quem tem a sua confiança? Eu vou ler o versículo. Deus diz para Moisés, em Êxodo 9, 13 e 14, Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés, levanta-te amanhã cedo e põe-te diante de Faraó, e diz a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro Deus como eu em toda a terra. Queridos, você está entendendo a razão das pragas? Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando para a gente, está na palavra. Está na palavra, Êxodo 9, 13 e 14. Diga para Faraó que se ele não crer, se ele não depender de mim, se ele não me obedecer, eu vou enviar sobre ele todas as minhas pragas, Deus está dizendo, sobre ele, sobre os seus servos e sobre o seu povo, para que ele saiba que não há outro Deus como eu em toda a terra. Brasil, amados cristãos, sejam católicos, evangélicos,
Ou você que não acredita em nada. Essa é a palavra que eu tenho para você. Não importa se você acredita ou não. É o que Deus colocou no meu coração, eu mandou entregar. E eu estou entregando para você. Eu estou trazendo explicação para você do porquê, do que nós estamos passando. Inclusive, eu estou no mesmo barco que você. Além disso, a Bíblia diz que Deus mandou as pragas no Egito como uma demonstração do seu juízo sobre os deuses falsos do Egito. Deus mandou as pragas e as pestes para demonstrar o juízo dele, destruindo esses deuses falsos. Cadê os deuses do Egito? Cadê os deuses que cuidavam de terra, mar, águas, rios, natureza, fogo, água? Cadê eles? Foram destruídos. Foram destruídos. Veja mais um versículo. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele é Deus. Ele é soberano. Inclusive sobre os deuses, sobre os demônios, sobre os céus e terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Qual o caminho de milhares de pessoas no planeta? Em qual Deus estão confiando? Em que Deus confiam as nações? Qual é o verdadeiro Criador dos céus e da terra? Ou é um numeroso número de deuses? Quem é o Deus que creem e adoram e confiam os brasileiros? Quem é o Deus que os brasileiros confiam? É o verdadeiro Criador de céus e da terra? Ou são deuses feitos pelas mãos humanas? Figuras de pessoas humanas? Figura de santos? Figura de espíritos? Pau, pedra, bronze? Qual o Deus dos brasileiros? Qual o Deus dos brasileiros? Qual? O verdadeiro Criador de céu e terra e mar? Ou Maria? Ou José? Ou João? Ou Pedro? Ou quem quer que seja? Ou Maomé? Ou Buda? Ou padre? Ou pastor? Não importa. Queridos, qual o Deus do Brasil? Qual o Deus das nações? Qual será o Deus dos chineses, de onde veio essa praga? Comecei a estudar sobre os deuses chineses e você pode pesquisar. Os deuses que eles servem e seguem. Queridos, mas não é somente Deus de prata, de madeira, de prata, de ouro, que é idolatria e que abomina o coração de Deus. Jesus falou de um outro Deus, muito conhecido de todos nós, e que todo ser humano gosta e admira, tá? E venera. Sabe quem é esse Deus? Está lá em Mateus. O Deus dinheiro, o Deus dinheiro, o Deus mamon. O Deus mamon está lá em Mateus, o Deus mamon. Jesus falou assim em Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aí, isso, Mateus 6, 19 e 21. Agora, Mateus 6, mesmo capítulo 24 e 25. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, mamon, riquezas. O outro Deus que Jesus está falando é o Deus mamon, dinheiro, riquezas, coisas materiais. Mas, queridos, esse Deus riqueza, esse Deus dinheiro, não será o Deus de muitos cristãos hoje?
não será o Deus de muitas igrejas, não será o Deus de muitos pastores. Não será? Não será que para muitas igrejas e muitos cristãos o Evangelho se tornou sinônimo de dinheiro, de poder e de fama? Venha para Deus, contribua para a igreja e você vai prosperar e ser bem sucedido. Não é isso que a gente vem pregar hoje na televisão, no mundo inteiro. Não é isso que nós vemos e somos bombardeados o dia inteiro? O Evangelho da prosperidade? Queridos, é inquestionável que o nosso Deus é dono do céu, do ouro, da prata, de tudo que nele há. Deus é dono. E é inquestionável que Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Inquestionável isso. Deus, o meu, o seu Deus, o verdadeiro, é criador do céu e da terra, e os seus filhos são herdeiros de tudo isso. Isso é inquestionável. Mas o Evangelho não é para construir, não é para nos ensinar a construir tesouro aqui, não é para nos capacitar a construir tesouro aqui, não é, queridos. O Evangelho é para nos ensinar e nos capacitar a construir tesouro na eternidade. Como Jesus disse, no local, tesouro no céu, onde a ferrugem e a traça não consomem, onde ladrões não roubam nem minam. Ajuntar esse tesouro no céu. Porque onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Se o seu tesouro, se estiver construindo tesouro aqui nessa terra, seu coração vai estar aqui nessa terra. Mas se você estiver construindo tesouro na eternidade, o seu coração vai estar na eternidade. Onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Portanto, não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Queridos, eu vou parar por aqui nessa ministração. E logo mais vou fazer uma outra dando continuidade, falando sobre o dinheiro, o Deus dinheiro, e o que esse Deus dinheiro tem feito nos nossos dias. E o que a Bíblia nos ensina a fazer com o dinheiro. O que ela nos ensina a fazer. É pecado ter dinheiro? Depende. Depende de como que fazemos com o dinheiro. O dinheiro pode ser uma bênção para nos ajudar a viver uma vida digna aqui. E até mesmo ajudar outras pessoas. E ajudar a construir tesouros no céu. Fazendo o bem. Ajudando pessoas. Ajudando no reino, ajudando a construir o reino de Deus aqui na terra. Por outro lado, o dinheiro pode se tornar uma desgraça, numa tragédia, se ele se tornar Deus em nossas vidas, se ele tomar conta do nosso coração e ele se tornar o Deus das nossas vidas. Querido, querida, eu encerro por aqui, relembrando o que falei no começo. Deus está aí com você, você não está sozinho. Esse Deus que nos conclama e que nos desafia a largar todos os outros e segui-lo, crer nele e adorá-lo. Esse Deus verdadeiro, Criador de céus e terra, que desafia a mim e a você a largar todos os outros e voltar para Ele. Ele está falando para você nesta tarde, aí onde você está. Volte-se para Deus, volte-se para Ele. Ele quer cuidar de você. Entregue seu coração a Jesus. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Volte seu coração para Ele. Volte seu coração para Deus. Aceite Jesus Cristo. Abra o seu coração para Deus. Aceite Jesus. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vai estar com você, aí onde você está. E vai proteger você. E vai capacitar você para vencer todos os desafios, incluindo o que nós estamos enfrentando e todos os demais. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa, esta família que ouviu esta palavra. Senhor, continua a falar nos seus corações. Santo Espírito, seja com eles agora. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Anjos poderosos de Deus, cuidem desta família, destas famílias. Cuida do Brasil, Senhor. Guarda a nossa nação. Sê com nossas autoridades, dê sabedoria e discernimento, para que não tomem medidas erradas e não façam coisas erradas, mas que tenham sabedoria do Senhor para agir com sabedoria nesse momento que estamos enfrentando. Guarda o Brasil, guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, em nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você e até logo mais, até a próxima ministração.